essa ponta que eu larguei da primeira, né? Da relação do sujeito com a realidade. Não temos acesso à realidade. Descartes, no florescer do que hoje a gente chama de modernidade, ele se deu conta que ele podia estar sendo enganado em cada aspecto da vida dele, de tudo que ele olhava da realidade. Ele era muito estudioso, ele lia todos os filósofos, ele tinha uma influência muito grande da escolástica, né, que é essa filosofia ali da Idade Média tardia, né, a transformação para a modernidade, ela se dá a partir dos escritos da escolástica. E o Descartes começou a se dar conta que vários autores eles não entravam em coincidência sobre a explicação da realidade. E independente de quem estava certo, ele se botou essa pergunta, falou assim, cara, tantas pessoas doutas que oferecem muita coisa, são considerados grandes filósofos, por que eles desacordam se a filosofia leva à verdade? Por que eles oferecem ideias diferentes se nós os respeitamos enquanto da sua capacidade, da sua importância, e eles usam a filosofia para explicar por que a realidade descrita por eles é diferente? Por que hoje eu, com a idade que eu tenho, vejo as coisas e não é aquilo que eu acreditava que elas fossem anos atrás? Como que eu posso saber para identificar verdade? Como eu posso fazer para identificar a verdade das coisas? Ele ainda tinha essa pretensão de entender a verdade. E ele fez uma reflexão, está no livro Meditações, sobre a possibilidade de conhecer. Então ele imaginou um cenário, como eu falei, ele é muito influenciado pela escolástica. Então esse cenário inicial nas Meditações, ele começa sempre prestando uma certa reverência à religiosidade, a Deus. Então ele pediu para que por um minuto a gente imaginasse que ao invés de Deus ter criado os homens com amor e tudo aquilo que a igreja falava naquele momento, e se ao invés disso nós estivéssemos sendo manipulados por um gênio maligno que só quer enganar a gente para cada coisa que a gente pensa da verdade, não sendo a verdade. E ele, se pondo a pensar, criou isso que ele chama de dúvida hiperbólica. Descartes duvida de tudo. E no meio dessa dúvida de tudo, ele estava perguntando o que a gente pode ter certeza de qualquer coisa, a partir da onde a gente possa criar uma plataforma para poder desenvolver as verdades das coisas. E ele se deu conta do seguinte, que ele pensa sobre as coisas. E pode ser que o pensamento dele seja errado. Pode ser que esse gênio maligno, no caso ele exista, tenha o convencido de pensar uma coisa que não é. Então ele não pode saber a verdade pela coisa que é. Mas uma verdade ele pode ter certeza que nem um anjo maligno poderia enganá-lo. Que é a ideia de que ele pensa. Porque para pensar certo ou errado, você tem que pensar. Então ele considerou-se uma entidade existente, porque para pensar tem que existir. Então ele pôde ter certeza de uma coisa, que ele existe. Ele existe porque ele pensa. O fato dele pensar é a explicação da razão dele existir. Então ele dizia que, bom, então tem uma matéria pensante. Então em nós existe uma coisa pensante, que é essa que pode pensar, inclusive errado, mas que pensa. Agora, tem uma coisa que ocupa o espaço, além da coisa pensante, que não ocupa espaço nenhum, que é etéreo, na perspectiva dele. Essa coisa pensante, ela está num corpo que ocupa espaço. Então, talvez a gente possa identificar a coisa medindo ela. Por quê? Porque um corpo tem um peso, uma estatura, uma largura, tem uma densidade. A gente fala cartesiano justamente por isso, né?
o Descartes ele contribui para a inauguração da matematização da física. Até Galileu, o Descartes e Newton, a física não era pensada pela matemática. Engraçado, né? Quem criou o cálculo foi Newton, né? Para explicar os fenômenos da natureza. Exatamente. Perdão. Não, mas é isso. E quem trouxe a ideia da matematização foi Galileu. Então, o processo de matematização da física começa ali de Galileu e alcança seu auge em Newton e Descartes. Para essa ideia de que a gente pensa, então a gente existe. E a gente existe num corpo que pode ser medido. Então, isso, medindo, a gente consegue identificar a verdade. Mas nem assim a gente consegue identificar a verdade. A verdade é intangível. Esse foi um movimento racionalista que acreditava que não era através de Deus, como os escolásticos e patrísticos, que a gente acreditavam que a gente vai entender a verdade das coisas. Né? É através da razão. É pensar, matematizar. Para Descartes era essa a ideia. Depois a gente percebeu que mesmo medindo, pesando, avaliando, contando, apareceram verdades que se contrapunham em várias pesquisas. Depois que a gente começou a usar esse formato, a gente percebeu que nem esse formato dava conta. Ou seja, a verdade ela é realmente uma coisa que não é alcançável, não é atingível. Então é isso, a verdade é uma convenção, a gente delira junto. E a produção da verdade, eu sempre pensei a produção da verdade, o que eu vou considerar verdade? Bom, primeiro tem a convenção, primeiro eu vou ficar muito esquizofrênico, eu vou pelo que a galera está dizendo muitas vezes, né? Claro, eu tenho uma inclinação artística, então eu sempre vou ter um delírio que eu vou querer enfiar mais um pouquinho que eu estou fazendo isso hoje aqui. Sempre que eu procuro identificar uma verdade que eu possa crer, eu faço sempre a apropriação de 5 formações de construção de verdade. A partir de onde a gente pode construir a verdade? A gente pode construir a verdade através do mito. Aqui na nossa construção de verdade, Paulinho contribui muito para isso. Porque ele vai falar do mito e a gente vai reconhecer, nossa, olha como aquilo faz sentido. Pronto, vira verdade. A gente não precisa considerar que o mito é de fato um Deus jogando raio, mas aquilo tem uma simbologia. E tem uma verdade dentro daquela simbologia. Né? Naquele momento, explicou o fenômeno de alguma maneira que a gente precisava entender, para a gente chegar hoje e entender o que a gente tem da forma como a gente entende. Então tem o mito, tem a religião. A religião também é uma produtora de verdade. Das verdades absolutas? Não. Mesmo que elas existam, a gente não sabe. A gente não alcança. Então não importa se é absoluta. Na verdade, o ideal é você considerar. Não é absoluta, mas ela vai te organizar de alguma maneira. Verdade poética. A verdade da arte, a verdade da criação. É uma forma de construir verdade. A verdade da ciência. A ciência é uma outra produtora de verdade, que nesse momento da história é super valorizado. Tanto que até para vender sabão em pó aparece uma pessoa que já quer. Ninguém entende essa ciência. Eu vou dizer para você, a maioria dos pesquisadores que eu conheço não conhecem ciência. Pessoas maravilhosas, sabedoras, de inteligências muito grandes. Ninguém sabe ciência. Todo mundo faz por bem pesquisa. Mas ninguém sabe ciência. Quando eu vou conversar para alguém, tem até preguiça de começar a confabular o que é ciência. A palavra é vazia para essa galera. É só um rótulo que ele preenche de um saber prático. De um saber prático. Então a ciência ela é só uma produtora de verdade. De verdades que são necessariamente temporárias. E a filosofia? A filosofia é uma outra forma de produzir verdade. Então o que eu faço? Eu sempre procuro associar modos de construção da verdade. Quando eu consigo juntar narrativas dessas 5 numa coisa, eu falo, isso aí, essa é uma verdade legal. Essa é a verdade que eu vou acreditar. Não que ela seja absoluta, mas para mim ela é mais complexa, ela é mais completa, ela é mais abrangente e aí interessa mais. Então nesse processo de misturar coisa, tem... Então é isso, pessoal, boa noite. 3 minutos. 3 minutos vai dar. Eu estava pensando, né? Mas... A gente continua online, vocês vão assistir no celular. Eu estava pensando em entrar nessa apropriação física. Na verdade, tudo isso era só o preâmbulo. Mas tudo bem. Eu vou tentar fazer bem rápido, mas eu acho que eu vou passar um pouco.
eu gosto de considerar a forma como o Ocidente se apropriou de algumas questões da filosofia indiana. Por exemplo, eu gosto das divisões do chakra. O chakra, segundo essa lógica, os chakras eles são centros de energia que estão no corpo e que tem várias dimensões, dimensões materiais e dimensões existenciais, em todos os chakras. Eu tenho uma maneira mais peculiar de considerar o chakra. Eu não acho que é uma energia que está no centro de energia, como se a energia fosse uma coisa que não matéria. Então, hoje a física ela consegue identificar para a gente a ideia de que a diferença entre energia e matéria ela não é categórica, ela é contingencial, ela não é material, ela não é necessária. A matéria é uma vibração, uma frequência específica da energia, mas é tudo energia. Então, centro energético, assim, o que é o chakra? O chakra é o seu corpo. É o seu corpo na sua morfologia e é o seu corpo na sua fisiologia. E cada chakra está relacionado a uma dimensão do corpo, o que dá para a gente pensar várias coisas a partir dessa lógica, dessas categorias, dessas dimensões. São 7. O primeiro chakra é o chakra básico. Então, tudo que é estrutural do seu corpo, ele é Muladhara. E é a sua existência mais absoluta, é a coisa da sua sobrevivência. Tem o medo associado a isso, que é o medo de morrer de fome, é o medo de morrer de sede, é o medo primordial, é o medo de não respirar, é o medo do que te sustenta enquanto existência, é o medo associado a esse chakra. Ele pode nos ajudar, o medo ele pode fazer com que você procure seu alimento. O medo pode fazer com que você procure se hidratar, procure respirar bons ares. Outro, o medo de me adoecer. Ele pode ser um medo que te direciona. Ele pode ser um medo paralisante. Mas o medo que a gente carrega da nossa ancestralidade, que contribuiu para a nossa sobrevivência enquanto espécie, é um medo que te direciona. Você falou o que queria? Outro viajante. Não falou não. É um medo que direciona. Svadhisthana é o chakra que está relacionado à fluidez, à sexualidade, à capacidade de fruição. Tem como elemento a água. Então existe o medo de não fluir, o medo de não sentir prazer, o medo de não ter flexibilidade para encontrar alguém que se encaixa na sua existência. Existe o Manipura, que é o chakra do ego, do reconhecimento do eu. Manipura é o chakra que transforma aquilo que não é a sua matéria naquilo que vai ser sua matéria. Manipura é a sua própria existência individual. Tem o medo relacionado ao Manipura, que é você não conseguir se reconhecer enquanto um eu, de perder um pedaço de você, seja abstratamente ou concretamente. A Anahata é o chakra da comunhão, do afeto. É o chakra que se encontra na sua capacidade de afetar o outro e de ser afetado pelo outro. Então, o nosso medo de se relacionar com o outro, o nosso medo de dar conta da expectativa do outro e que o outro supere, não, se encontre com a nossa expectativa. Vishuddha é o chakra da comunicação, a capacidade que você tem de expressar o que você sente e o que você pensa. O que você pensa em relação ao novo chakra, que é a Agnya. O medo relacionado ao Agnya são todos os medos dos cenários que a gente constrói que não está lá. A Agnya é o chakra da intelecção, é a nossa capacidade de elaborar a imagem. Então, nós elaboramos imagens e aquilo norteia a nossa existência, mas a gente não consegue desligar muitas vezes. É o botãozinho do off que a gente precisa aprender a ligar. A gente não ensina isso e ganha dinheiro com isso. Está ganhando bom dinheiro. Tem gente querendo aprender mesmo. Sahasrara é o chakra que te conecta com aquilo que a gente não consegue nomear. E como eu falei para vocês, para existir tem que ter nome. O que não tem nome não existe. Não que não exista absolutamente, mas para a gente se comporta como se não existisse. Então é como se não existisse de fato. Coisas que a gente não é capaz de dar nome. Então o tudo é tudo que a gente dá nome, mais aquelas coisas que a gente não dá nome. Isso é Deus. Né? Mas a pessoa pergunta para você, você acredita em Deus? Como não vai acreditar? Olha aí você falando. Deus está aí. Deus é uma palavra de 4 letras.
Deus é uma palavra de 4 letras, palavras existem. O que tem palavra existe, então Deus existe. Aí você pode discutir comigo o que é Deus, né? A gente pode conversar. Mas que ele existe, que é uma palavra com significado. Eu tenho o meu. Deus para mim é tudo aquilo que a gente nomeia, mais aquilo que a gente não nomeia, mais aquilo que existe para além do nomear ou não nomear. É uma palavra que se refere a isso. Então, o nosso contato com o iluminado, a gente tem medo da morte, do que pode acontecer, a gente tem medo de não nos situarmos. Eu gosto de pensar o medo através dessas sete dimensões do medo. Agora estou com medo de atrapalhar muito. A gente continua essa prosa no próximo episódio.